Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso assunto é sobre o conhecido programa MVP. Eu sou André Seco e o MVP que nós vamos falar hoje não tem nada a ver com basquete nem futebol americano. Boa, bem Boa. Olá pessoal, eu sou o Erickson da Fonseca e MVP é uma pessoa também. Não tem o Docs da Microsoft inteiro na cabeça para saber responder de bate-pronto todas as perguntas. Fica a dica aí, viu? Boa. E aí pessoal, Everton Jordão, e eu não ganho nada por ser MVP. Não ganho um centavo. Muito bom. Já queimou a pauta também, beleza então. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Ser MVP não significa suporte free 24/7. Ah não? Exatamente. Não pode? Pior que não. Olá pessoal, sou o Thiago Adriano e MVP é para ajudar a comunidade, não projetos de faculdade. Boa, até rimou, hein? Posso te mandar um crudezinho aí pra... É coisa simples, eu tenho que entregar na terça. É sempre assim. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e não confunda ajuda com consultoria gratuita. E esse é pra você que tá escutando e você sabe que é pra você. Abraço. Olha só. Esse acontece muito Você também. tá dando indireta na minha empresa? Como você sabe que a minha empresa é assim? Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos falar aí sobre um assunto que acredito aqui que todo mundo que está participando desse podcast é MVP, né? Então, atualmente foi premiado aí recentemente novamente com o prêmio do MVP. E eu acho que é um consenso entre nós aí que o pessoal pede muito, tem curiosidade sobre o programa, pede o que é, como se tornar, o que a gente tem, qual é a relação com a Microsoft e tudo mais, né? Então, como não poderia ser diferente, a gente vai falar primeiramente o que é o programa MVP para quem só viu postagens, só sabe que alguém se denomina dessa forma. Alguém quer começar aí falando brevemente o que seria o programa MVP? Acho que é bom pontuar antes da gente falar o que é o programa MVP em si, talvez deixar um pessoal triste aí dizendo que MVP não é certificação, viu? Não é equivalente a uma certificação, não é equivalente ao que, vamos dizer assim, a uma graduação, qualquer coisa assim que seja equivalente a algo para o mercado, né? O resumo do resumo é que o programa MVP é um programa de premiação. Ele não certifica dizendo que ele é um programa voltado a premiar profissionais ou pessoas que contribuem com a comunidade, principalmente utilizando tecnologias da Microsoft. Então, o programa MVP é um prêmio que a Microsoft concede para que essas pessoas que estão contribuindo com a comunidade. E ajuda também, caso alguém queira partir para um outro país, alguma coisa assim, ele entra como capacidade extraordinária, conhecimento extraordinário. Então isso dá um pouco de vantagem para alguém, apesar que estamos em pandemia, todo mundo home office agora, mas se alguém ainda tem o sonho americano, o sonho de ir para fora, ele acaba ajudando um pouco. Porque de certa forma ele é um reconhecimento, né? Então, como o Bertuzzi falou, você está recebendo um prêmio. O que é esse prêmio? Todo prêmio é o reconhecimento por alguma coisa, né? Então você está sendo reconhecido nesse caso, né, do Microsoft MVP, que é o prêmio de reconhecimento de liderança técnica e expertise técnica em relação não só a tecnologias Microsoft hoje em dia, né? É comum ver pessoal aí que também trabalha com outras tecnologias, mas que de certa forma tem algum tipo de ligação aí com alguma coisa da Microsoft, né? Porque senão até não faria tanto sentido assim. Mas antes de mais nada, né, é um reconhecimento pela tua expertise, ou liderando uma comunidade, ou expertise técnica como um todo. Então, e é importante comentar também que assim, o título de MVP você consegue com base em contribuições ao longo de um ano, né?
E assim, ninguém pré-estipula que você deva fazer isso ou aquilo. Você faz totalmente de forma voluntária, até porque você nem é sequer remunerado por isso, né? E uma coisa que eu acho que todo mundo aí já deve ter visto, tal, né? Às vezes assim a pessoa pega um período curto, sei lá, 1, 2 meses, faz algumas coisas, palestra, produz aí algum artigo, disponibiliza algum exemplo, e acho que isso já é suficiente, né, para ser MVP. Na verdade, acho que vários de nós que estamos aqui, a gente contribuiu aí, fez coisas por um período superior a 1 ano, até se tornar MVP. Alguns levaram mais tempo, outros menos, mas foi muito por conta de seguir fazendo, né? O que eu vejo às vezes assim é a pessoa: fiz tal coisa, eu deveria ser, né? Só que não é por aí, né? Não é uma corrida de cavalo, né? Que tipo, quem cruzar primeiro a linha de chegada vence, né? E outra coisa também vai naquela questão do que é produzido, né? Porque você não vai criar uma solução de 6 meses que usaria numa empresa, né? Você vai pegar uma tecnologia, vai abordar pontos que você acha úteis dessa tecnologia, né? Eu acho que é assim, o pessoal às vezes, que eu quero ser MVP e tal, que não sei o que eu preciso fazer, cara, numa boa, essa é a minha opinião, estamos em 6 pessoas aqui, pode ser que o pessoal discorde aqui, que está aqui também, mas eu acho que você não tem que se focar em querer ganhar um prêmio. Eu acho que é o contrário. Eu acho que se você tem vontade de contribuir, você aí automaticamente pode acabar recebendo esse prêmio. Porque assim, contribuir, ajudar as pessoas e tudo mais, e você ser convidado, você ganhar uma premiação dessa, ou ser indicado por um outro MVP, ou por alguém de dentro da Microsoft que está vendo que você está ajudando, eu acho que assim, a sua meta não é eu quero ganhar aquele prêmio lá dos MVP e tal, porque a gente sabe que tem gente que sim, o cara quer ganhar aquilo, ele faz daquele ano só pra isso, ver se alguém indica ele, resolve. Mas eu acho que em primeiro lugar vem a sua vontade de querer ajudar os outros. Acho que todos que estão aqui, eles vieram de uma vontade de compartilhar um conhecimento, ou pegaram alguma coisa que eles viram que estava meio que defasado naquela área, ou simplesmente falaram assim, poxa, fiz um negócio legal, deixa eu compartilhar com os outros pra ajudar, e aí foi pegando gosto e foi crescendo e foi fazendo. Então eu prefiro achar que assim, vamos mirar em compartilhar o conhecimento, e um prêmio desses, quando vem pra você, é mais merecido do que você ficar mendigando uma coisa dessa ou correndo atrás aí só pra receber um prêmio, assim, né? Eu acho que o que mais importa é o compartilhamento do conhecimento, é ajudar os outros, né? Não nada por ego. Eu acho que é isso mesmo, cara. Só complementando, aliás, o que o Groff você mencionou, às vezes a pessoa de fato acha que vai colocar um artigo e no dia seguinte ela acha que ela tem a obrigação de ganhar um prêmio ou ser MVP ou qualquer coisa que seja. Eu acho que o MVP é exatamente isso. Não é você pensar no MVP, é você pensar em comunidade. Quantas vezes eu não peguei meu carro, saí de Campinas, cruzei quase o estado de São Paulo inteiro para ir fazer palestra, sem ter R$1 de volta? Não, e a gente fazendo vaquinha pra coffee break em evento e vira e mexe, né? Pô, pessoal daí que... E acontece bastante, né? Gente que tentou ser MVP por uma série de fatores acabou não entrando, né? E mesmo gente de outras comunidades técnicas que tem aquela famosa rixa com a Microsoft, de fazer aquela piada que já está mais do que gasta e que já deu do cifrão, né? Eu lembro que aconteceu aí incidentes ao longo de 2020, o pessoal descendo a lenha nos MVPs e a gente correndo atrás e fazendo evento que arrecadou toneladas em cesta básica, o Ericsson mesmo levando isso em Campinas, né? A gente ajudando, conseguindo daí
para um amigo nosso, né, Bertuzzi, entregar na Zona Leste de São Paulo, e o pessoal em redes sociais, né, falando, generalizando que todo mundo é assim, todo mundo faz errado. O MVP, assim, muita gente não sabe, mas a gente assina um NDA, né, um Non-Disclosure Agreement, né, um contrato, é um contrato de confidencialidade, além da questão envolvendo aspectos técnicos da Microsoft, quando acaba envolvendo algum problema que extrapola a questão da Microsoft, vai para o lado legal, exemplificando aí isso que eu citei, a gente não pode sair tomando partido de certas coisas em redes sociais, porque até a gente que estava na boa vontade na época fazendo isso, poderia ser prejudicado legalmente, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal cobra certas coisas e, assim, eu acho que ao invés de você cobrar declarações vazias em rede social, é melhor você ver o que o pessoal faz de concreto, seja indo numa escola afastada palestrar quando tinha coisas presenciais, ou mesmo ajudando em campanha de arrecadação de alimento, né? Exato. Vou dar um exemplo. O Groff estava aí nesse dia memorável. Eu e o Groff chegamos de guincho num evento. O carro quebrou, velho. Amigo, a gente chegou de guincho num evento. Até dando uma dica aí, eu não sei se vão disponibilizar como open source, mas tem até stickers e cenas lamentáveis, né? Não. Então, assim, é força de vontade. Não é assim o cara fazer um evento ou fazer um artigo. É você realmente ter vontade de você compartilhar as coisas, cara. Ninguém chega de guincho no evento porque quer. Ninguém sai de Campinas, anda quase 300 km para fazer uma palestra porque quer ganhar um prêmio. Você faz isso porque você gosta, porque você quer compartilhar, porque você tem vontade de fazer isso. E não simplesmente porque você quer ganhar um prêmio. O prêmio é consequência se der certo, como o Bertuzzi disse. Ninguém foi lá e falou, nossa, só vou contribuir nisso aqui porque eu quero ser MVP. Cara, se você tá fazendo isso, você já tá errado. Não, e já tá assim, porque assim, hoje, anteriormente, você podia até se auto-indicar. Hoje não tem mais isso. Você precisa que um funcionário da Microsoft ou outro MVP faça essa indicação. E claro, né? Acho que todo mundo aqui já teve gente nos abordando, pedindo indicação e, sabe, poxa, a pessoa nem me conhece ou sequer conversa comigo, é difícil, né? Porque, assim, se essa pessoa causa algum problema, é seu nome também que vai jogado na lama, né? O que eu acho mais importante, né, que quando a gente acaba se tornando MVP, a gente já está fazendo um trabalho antes, que é fortalecer o nosso ecossistema de tecnologia, né? Então, a partir do momento que você disponibiliza tempo, porque apesar de numa palestra a gente mostra um conteúdo de 1 hora, mas aquele conteúdo não ficou pronto em 1 hora, tá? A gente às vezes desprende horário pós-trabalho, né, para desenvolver uma ideia, né? Porque de fato todo mundo tem que escrever um roteiro, escrever aquela ideia dentro de um blog, editar aquele blog, é todo o trabalho nosso após, né, nossa jornada de trabalho. Então é mais em prol de fortalecer o nosso ecossistema do que qualquer outra coisa, do que ganhar o prêmio em si. E não é só a Microsoft que tem prêmios de reconhecimento, outras empresas de tecnologia também têm prêmios de reconhecimento, né? Mas para nós, assim, que somos focados em tecnologia Microsoft, vira e mexe aparece alguém, né, para puxar ideia sobre o assunto, e muitas vezes acha que a gente começou a desenvolver esse trabalho ontem na comunidade, né? O Renato mesmo eu conheço desde 2011, quando eu participava, né, eu era ouvinte nessa época, eu participava de comunidade como ouvinte, e aí eu conheci o Renato em 2011, o Renato nem era MVP. Depois de muito tempo contribuindo... Do final de 2016, né? E assim, eu fazia porque eu gostava, né? Mas a questão maior aí é o seguinte, né? O pessoal muitas vezes, como você mesmo falou, né? É afobado, ou então começa a se
se comparar, né? O que é péssimo também, né? Qualquer coisa, né? Você começa a se comparar, gera muito, como poderia, me fugiu o termo agora, né? Recalque, né? Ranço, né? Ranço. É aquilo, né? Você não precisa olhar o conteúdo do outro pra deixar o seu mais bonito, né? Faça o seu conteúdo, não fique monitorando o blog de outras pessoas e falando assim, ó, isso daqui é level 100, ou isso daqui é level 500, entendeu? Dá uma olhada. Exatamente. Dá uma olhada no seu, trabalha no seu. É muito fácil você falar às vezes, né? Olha, se eu tivesse em tal época, eu bateria você em números. Exato. Eu tô fazendo as coisas porque eu quero fazer, eu não tô competindo com ninguém. Se eu faço mais ou menos um período, beleza. Até não é competição. E falando aqui de todo mundo, até sobre como que um pouco até dessa parte árdua, assim. Eu vi o André viajando aqui para São Paulo, ele tinha se machucado, né, André? Acho que era o joelho, eu não lembro o que era. Tornozelo. O tornozelo, então ficou aqui em pé, palestrou com a gente por mais de 1 hora. O Bertuzzi, a gente palestrava na NES, ele chegava cedo e ficava com a gente até 10, 11 horas ali que a gente fazia, já estava agitando coisa para outros eventos. O Eric já passou ali a caminhada que aconteceu ali com o Guincho. Pô, o Everton já foi em vários eventos também, já passando vários perrengues de vaquinha, tudo. E específico do Renato, pô, eu tive a oportunidade de ficar com ele em Seattle e... o pessoal brinca que o Renato é bot, não dorme. Cara, o cara estuda pra caralho, velho. Eu acordava cedo, a gente acordava junto, ia lá, passava a cabela toda, e à noite eu lembro que ele ficava estudando. Eu ia dormir, tipo, 3, 4 horas depois ele ainda tava lá estudando. Então, fazendo um gancho do que o Everton falou, a cada coisa que a gente escreve um artigo, ou cada evento, pelo menos a gente estudou umas 9 ou 10 horas e aperfeiçoou aquilo pra estar passando. Então, né... algo simples, e isso demonstra como que a gente faz porque gosta, não é para competir com ninguém, não tá olhando o blog de ninguém, que nem o Everton levantou falando, eu vou fazer o dele nível 500 porque ele colocou 100. É uma coisa de coração mesmo que eu vejo, e eu tive a oportunidade de fazer coisas com todo mundo aqui, tipo pessoal, em eventos e de todo mundo junto, e eu posso falar isso com propriedade, é sempre de coração mesmo, é para ajudar a comunidade. Exato, e assim, a gente sabe que aí tem os fiscais de conteúdo também, né? Que o cara fala, nossa, mas publicou aquele artigo, aquele vídeo, olha lá o que o cara tá explicando, coisa básica, coisa simples. Cara, com certeza isso daí ajudou umas 100, 200, 300 pessoas que não sabiam fazer aquilo lá. E muitos desses que a gente tá falando, a gente não faz isso daqui pelo, nossa... a Microsoft está me pagando, como o Renato falou no começo, a gente não recebe salário da Microsoft, a gente recebe algumas licenças da Microsoft, de produtos deles, porque a gente usa nas nossas palestras e nos nossos eventos e etc. Uma coisa que é importante de também desmistificar é que os MVPs, eles não trabalham para a Microsoft, cada um de nós trabalha, inclusive as pessoas aqui trabalham em empresas diferentes, trabalham com coisas diferentes. Então nenhum de nós aqui tem um contrato com a Microsoft que todo mês ela exige que a gente... Não, isso aqui é um prêmio que a gente ganhou. Esse prêmio, todo ano a gente pode ser repremiado se a gente continuar mostrando para a Microsoft que a gente está contribuindo bastante com a comunidade e com coisas relevantes. Porque como eu falei, tem como o Renato estava falando, o pessoal falou dos recalques, as coisas aí. Cara, você às vezes pode reclamar do conteúdo de alguém, mas aqui, alguém foi ajudado por aqui. Todos que estão aqui, é que a gente não fica compartilhando assim por causa do ego. Olha quantas milhares de coisas eu ajudei, etc e tal aqui. Porque não é nosso foco, diferente de algumas pessoas aí que gostam de dar uma esmola e tirar uma foto no Instagram da pessoa dando comida pro mendigo, né? Porque o interessante não é dar comida pro mendigo, o interessante é ela mostrar que ela dá comida pro mendigo. Nesse ponto... a gente ajuda muita gente, a gente recebe agradecimento de muita gente disso daí, e aí a gente acaba sendo reprimiado, a gente acaba fazendo o nosso conteúdo. É o prazer de ajudar os outros, é o prazer de fazer as coisas. Acaba se confundindo, eu brinquei no começo do programa que eu falei para não confundir ajuda com consultoria, porque também existe o outro lado, né? A gente acaba ajudando tanto que as pessoas às vezes vêm pedir pra gente ajudar coisa no trabalho dela, daquele dia que ela precisa entregar. Aí, pessoal, também não vamos confundir as coisas, né? Somos pessoas que compartilham o nosso conhecimento para ajudar todos a crescerem. Mas a gente também somos... Nós também somos profissionais que também dependem do nosso dia a dia para ganhar o nosso salário, pagar nossas contas e etc. Então, tudo isso daí é um mix aqui dentro de uma comunidade. E até complementando...
você falou sobre compartilhar conhecimento. Se alguém tem vontade de soltar vídeos, escrever artigos, disponibilizar exemplos, faça. Infelizmente, tem pessoas que acham que são donas de determinado assunto. E, tipo, quando eu não era MVP, eu notava algumas atitudes estranhas. Não vou citar nomes, mas acontecia, né? E, poxa, eu não assinei contrato com fulano, beltrano ou ciclano falando não falarei desse assunto porque você se auto-intitula o suprassumo do assunto. Eu vou fazer o que eu bem entendo. Tipo, o pessoal brinca lá de bot e tal. Cara, se eu tô com vontade de falar de nuvem um dia eu falo, se eu tô com vontade de falar em C# no dia seguinte eu faço. Ninguém me obriga a nada. Tipo, a Microsoft não obriga você a produzir conteúdo disso ou daquilo, e mesmo que você não tenha vínculo, ou você tenha algum vínculo com Google, Amazon, sei lá eu o que, ninguém obriga você a nada. Você fala o que você bem entender, que você acha relevante. Então é uma dica que eu dou, porque muitas vezes o pessoal vai na boa vontade perguntar para uma certa pessoa ou para outra pessoa e já vem patada, né? Por que você quer falar disso, né? Eu presenciei essa, hein? Você lembra? Não, mas eu já me aconteceu mais de uma vez também e simplesmente não tô nem aí. Eu não assinei nada, ninguém me obriga, eu faço o que eu bem entendo, pronto. E um detalhe, assim, acho que aconteceu já com todo mundo, o Bertuzzi falou aí da questão da consultoria, né? Todo mundo já foi abordado com aquela história, preciso fazer isso aqui, aí traz um enunciado de um problema que está acontecendo na empresa e tudo mais, e a gente sempre tem, como já está acostumado com isso, a gente sempre vai na boa e fala, isso aqui, infelizmente, a gente não tem como parar e dedicar a entender todo o seu cenário para resolver para você, mas eu posso te indicar alguns links, alguns caminhos e tudo mais, né? Então, pelo menos como eu lido com isso, eu sempre tento indicar de alguma forma o caminho. Mas é preciso entender que, antes de mais nada, o MVP não tem dever nenhum de te ajudar. Ele não deve. Ele não está recebendo ninguém, ele não tem por obrigação te ajudar. Então, quando você abordar alguém, é interessante que você, pelo menos, seja educado, algum MVP, ou qualquer pessoa na sua vida, você tem que ser, no mínimo, educado, né? Olá, como que você está? Tudo bem? Estou enfrentando aqui um problema. Será que você poderia me ajudar ou me passar algum link que eu possa pesquisar? E a gente vê que, na maioria das vezes, a abordagem não é assim. A abordagem muitas vezes é mal educada. Depois que você completar, eu vou até dar um relato. Ninguém tem obrigação de ter pena ou não, mas vai pela velha questão da empatia, mas complete aí, desculpe. Sim, não, tranquilo. É só essa questão mesmo, ninguém tem o dever de te ajudar, portanto, a gente ajuda porque a gente gosta, a gente quer compartilhar conhecimento, a gente gosta de ver alguém utilizando um pacote open source que a gente fez, por exemplo, e ver que isso resolveu o problema de alguém até dentro da sua própria empresa, né? Mas a gente faz isso porque a gente quer, não porque a gente deve, né? Então a relação aí que o pessoal tem que entender é essa, né? A gente faz porque quer e não porque é obrigado. Concluindo isso, né, a tratativa com essas pessoas tem que ser no mínimo educada, né? Então, me aconteceu uma situação, vocês que têm mais proximidade comigo, vocês sabem, né? Vou até relatar porque é uma coisa que serve de exemplo para você não julgar a pessoa se de repente ela não consegue te responder. E uma coisa que a gente fala bastante tem vários grupos, posta no grupo, né? Quem está com mais tempo acaba respondendo, né? Muitas vezes essa abordagem de
mensagem privada e a pessoa não está num bom momento ou está enrolada com o trabalho, vai complicar a vida dela, né? E se você for de uma maneira não educada, vai gerar um estresse, daí você não sabe como aquela pessoa está, né? A situação que eu queria comentar é que me aconteceu, né? Meu pai foi fazer uma cirurgia, não vou falar a cirurgia do que era, né? Eu estava na espera lá do centro cirúrgico, a pessoa começou a me xingar pelo WhatsApp porque eu não respondi algo que ela me enviou na noite anterior. E me desculpe, eu ainda virei e falei com convicção, falei, eu não respondi e agora é que eu não respondo mesmo, porque eu não sou obrigado, se tem um grupo que você viu que eu estava e você me abordou, acho que você deveria ter se pronunciado antes de mais nada nesse grupo. E se eventualmente eu comentasse alguma coisa, pode ser que isso desse brecha para você tirar alguma dúvida privadamente. Mas eu acho que antes de você atacar e querer se aparecer dando um discurso moralista, né, você precisa ver o que está acontecendo aqui. Estou num hospital, né? Então eu acho que se fosse o inverso com você, né, acho que certamente. E aconteceu de novo, depois a pessoa me mandou uma dúvida 00:30 no LinkedIn de sábado, sexta para sábado. Eu respondi no começo do sábado à tarde. E a pessoa me xingando, falando. Falei, peraí, que horário que você me mandou isso? Tal horário. Falei, olha, eu vou te responder, mas me desculpe, cara. Esse horário aqui, eu não sou pago para te dar suporte 00:30, né? Juntar o que o André falou, o que o Renato falou, do chamar, etc e tal, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que, assim, às vezes as pessoas, eu entendo que as pessoas nos chamam pedindo uma ajuda, assim, pô, sobre tal coisa, não sei o que, cara, sempre que dá, eu respondo todo mundo. Tá em live, eu sempre incentivo que as pessoas perguntem tudo, mas eu incentivo mais ainda que vocês precisam falar comigo alguma coisa, façam em algum canal de comunidade que eu esteja, um grupo de WhatsApp, principalmente o Discord, que é onde eu tenho mais respondido o pessoal aí, etc e tal. Por que eu incentivo isso? Por 2 motivos. Primeiro, tem gente que às vezes fica esperando a resposta para resolver aquele problema. Poderia às vezes resolver de outras formas, mas ela fica esperando. E aí acaba atrasando. Tudo bem, é culpa minha ela ficar esperando, porque eu também tenho minhas coisas para fazer. E tem outros cenários que aconteceu comigo esses dias. Você quer ver? Eu tava tirando uma dúvida de um rapaz no Discord aí. E a gente tava falando, no geral assim, a gente tava falando sobre banco de dados mobile, de um determinado cenário do SQLite, etc e tal. E eu tava ajudando e tal. E ele me fez umas perguntas que eu falei, caramba, nesse cenário eu acho que é assim, porque eu nunca trabalhei com esse cenário em específico e tal. Apareceu uma outra pessoa que também trabalhava com mobile e também conhecia o SQLite e falou, não, eu tenho usado assim, assim tal, e funciona. E eu falei, pô, que bacana. No caso, o cara deu uma sugestão melhor até que a minha. Porque uma coisa vocês têm que entender também, que os MVPs eles não são deuses da tecnologia. A gente foi premiado, mas a gente não viveu todos os cenários possíveis, né? Afinal de contas... Foi a minha piada. Não são deuses, embora alguns tenham certeza disso por aí, né? Alguns têm, mas é que a gente fala assim, nem é o foco daqui da gente, mas cara, se eu não sei, eu falo. Podem pegar várias lives que eu participei, de várias pessoas perguntando alguma coisa e falar, eu nunca trabalhei com isso aí, eu não sei te responder, posso pesquisar uma outra forma de te ajudar. Mas o ponto que eu tô colocando a palavra comunidade, ela não é à toa. Se tá ali num grupo, alguma coisa, você posta uma dúvida, de repente uma pessoa com mais tempo, ou naquele momento tinha mais tempo que eu, ela te ajuda. Ou ela te dá uma solução até melhor que a minha. Por mais que eu saiba bastante daquilo que eu tô falando ali, e de repente chega um outro cara e complementa, ou ele fala, pô, eu peguei um outro cenário diferente do Bertuzzi, o dele funcionou, mas eu tive um outro cenário assim que não funcionou. E assim você vai evoluindo o seu debate técnico a um ponto de você ter não uma opção de solução, mas várias. Até para você não ficar parado e não ficar esperando, e assim... a gente tá querendo colocar num ponto aqui para que vocês entendam que o MVP tal é o God da Microsoft lá.
de novo, a gente volta, é uma premiação pelas nossas contribuições dentro da comunidade, por ajudar as pessoas. Você também pode ganhar um prêmio MVP, mas eu repito, não se foque nisso. Muitas pessoas que estão no nosso Discord lá, muitas pessoas que estão nos grupos que a gente participa, que aparecem no chat do Canalnet, muitas pessoas não são MVPs, mas várias delas já respondendo com soluções para ajudar os outros ali de determinadas situações. E eu acredito que muitas delas nem têm interesse em participar de comunidade, etc. Mas elas estão ali e elas perceberam que elas podiam contribuir e elas contribuíram com os outros. Isso gira uma comunidade além de um programa de premiação, né? Então esse é o maior foco, né? O compartilhar e o participar de uma discussão, de uma comunidade, estar junto lá para resolver um problema em comum que vai beneficiar todos que estavam lá. Até porque, se eu respondo pro André uma dúvida dele, a dúvida ficou com ele. Amanhã ou depois o Thiago Adriano tem a mesma dúvida, eu respondo para ele. Ficou com ele. Renato, e assim vai girando. Se eu coloco numa comunidade, num grupo, qualquer um que entrar depois ou for procurar aquilo, já vai ver aquela resposta. Então eu estou ajudando mais pessoas, né? Vai ter um histórico, né? Fica lá como uma base de conhecimento, né? E quando você montar um grupo também, porque às vezes assim, o pessoal fala, vou montar um grupo. Entenda o seguinte, do mesmo jeito que você vai em outros grupos, divulga que você montou esse grupo, ou até divulga material seu, o pessoal que está no seu grupo também vai se sentir no direito e tem esse direito. Então a gente vê bastante assim o pessoal criar grupos tal, né? E daí a gente vai, interage, posta alguma coisa, a pessoa fica irritada, fica com ciúmes. Então tem uma alternativa melhor, né? Você pode ir no Telegram, né? Você cria um canal e só você, ou uma página no Facebook e só você posta. Aí você pode postar à vontade, tudo, só você. Sim, e é uma questão de lógica, isso que o Bertuzzi falou. Quais seriam a decisão lógica de vocês aí que estão comigo aqui fazendo o podcast? Eu tenho uma dúvida. Eu vou chegar numa pessoa específica que tem 50% de chances de saber o que eu estou querendo, ou eu posto isso numa comunidade onde inclusive aquela pessoa está, para tentar achar uma solução, né? É uma solução rápida de se fazer, né? Uma decisão rápida de se tomar. Vou postar para 200 pessoas olharem minha dúvida e tentar me ajudar, ou uma tentar me ajudar, né? Você quer um exemplo bem maluco pro pessoal aí que tá escutando? A gente tem uns grupos nossos aqui que tem bastante MVP, que trabalham em empresas diferentes e tal. Várias vezes já chegou um ou outro querendo descobrir alguma coisa de alguma tecnologia ou tirar uma dúvida, o cara joga no grupo lá, que tem pessoas diferentes, ele não chama um em específico. Por quê? Porque é o que o André falou, a chance de um saber responder é 50%. A chance de vários saberem responder, elas vão aumentando exponencialmente. Ali, ó, tem várias pessoas. Cara, vários debates a gente já teve entre a gente. Eu já trabalhei com isso, etc e tal. Então, nós mesmos fazemos isso entre a gente, fazemos isso em grupos de comunidade. Vixe, eu já tirei dúvida com vários tipos de pessoas de determinados assuntos, não necessariamente são MVPs ou não. Então, a disseminação e o bate-papo é muito mais fácil de você trazer com a solução para aquela sua dúvida. Exatamente. E tem um ponto legal aqui que já foi até comentado, né? A gente montou uma pauta mais ou menos para guiar aqui o nosso papo, que é se a gente recebe salário, já foi respondido, se o MVP trabalha realmente para a Microsoft ou não, né? Também foi respondido, a gente não é um prêmio, não é um contrato de trabalho, mas aí vem um ponto que eu acho que é interessante a gente bater, né? A Microsoft sempre contrata ou costuma contratar MVPs? O que a gente vê aí hoje em dia? Eu pelo que vocês podem tem mais tempo aí que eu pode falar até, mas pelo que a gente tem visto é que assim abre uma porta porque você tem um contato direto com o time de produto, mas não é porque você é um MVP que você vai trabalhar, que tem vaga garantida na Microsoft. Nós 6 aqui não trabalhamos, nenhum de nós trabalhamos na gravação desse podcast da Microsoft. Mas você ter acesso a um time de produto, tá sempre contribuindo lá em reuniões, em ajudando, em conversando, a evoluir produtos, etc., eu acredito que você aumenta as suas chances de trabalhar numa empresa. Até porque, assim, você contribuir com comunidade te gera visibilidade não só para a Microsoft, como para diversas empresas.
Muitas empresas acabam vendo, pô, aquele cara lá, ele compartilha bastante sobre aquele assunto, ele ajuda muita gente, parece que ele conhece bem daquele assunto lá. Não que isso vai te garantir uma entrevista na própria Microsoft ou em qualquer outra empresa, mas você compartilhar algo, você está sempre estudando algo à frente, isso te ajuda, né? Obviamente, mas não é que, sou MVP, a Microsoft vai me contratar. Não, tanto que a maioria dos MVPs não foram contratados pela Microsoft. Nós temos MVPs que sim entraram na Microsoft, muitos do Brasil, inclusive, que é bem legal de estarem trabalhando com o pessoal lá, mas não é um pré-rec, assim, nossa, agora eu tenho vaga garantida na Microsoft. Pelo contrário, você tem as mesmas chances, não diria as mesmas, porque como eu falei, você tem um canal mais direto, assim, que você acaba mostrando esse interesse em contribuir mais. Mas também não é nossa, que vantagem competitiva absurda para eu entrar numa empresa como a Microsoft, né? Inclusive, quem é contratado, vamos dizer assim, que um MVP é contratado pela Microsoft, ele deixa de ter o seu prêmio ativo, né? Ele não vai concorrer também a novos premiações, não vai ser avaliado para receber um novo MVP, porque, né, ele acabou sendo contratado, virou empregado da Microsoft. Então é importante dizer que às vezes o pessoal tem a noção que MVP é um cargo ou uma situação da pessoa, mas não, o cargo é a premiação, e é interessante saber que se você foi premiado lá em 2017, por exemplo, como MVP, hoje, se você não fosse repremiado em outros anos, você continua sendo MVP no ano de 2017. Então, quem ganha um prêmio aí, quem ganha um Oscar aí do cinema, por exemplo, ele não deixa de ter ganho um Oscar por causa que no ano atual ele não fez nenhum filme que ganhou o Oscar. Ele foi, né, premiado com o Oscar na data, no ano X. Então, por isso que o pessoal geralmente fala, né, uma vez MVP, sempre MVP. Até tem o MVP Reconnect, né? Que, na verdade, a partir do momento que você não renova mais, a Microsoft te manda lá uma medalha, né, de reconhecimento, e assim você ainda assim tem contato com a Microsoft, né? Não é algo que se acabe de vez, né? Exato. E não só com a Microsoft, né? Algumas vezes tem alguns colegas que já foram para outras empresas, né? Como a Amazon, por exemplo, e por esse motivo eles também precisam deixar de ser Microsoft MVPs, né? E eles ainda permanecem como se fosse no Hall da Fama, digamos assim, né? Dentro do programa Reconnect lá. Então todo o histórico de todas as contribuições desse MVP permanecem lá salvas, né? Ficam visíveis para todas as pessoas até acessarem o conteúdo dele porventura, né? E por muitas vezes essa pessoa não para de contribuir com a comunidade, né? Ela continua contribuindo com a comunidade, só que hoje ela não pode ser mais MVP, teoricamente, porque ela está dentro de uma empresa como a Amazon ou a Oracle, por exemplo. Exatamente. Tem um detalhe, o Bertuzzi comentou um pouco sobre quando ele estava falando, o que o MVP, né, ganha da Microsoft, quais são as vantagens de ser MVP, né? Além de a gente não ganha salário, né? O Bertuzzi comentou que a gente ganha algumas licenças aí para testar e trabalhar nos materiais que a gente acaba divulgando e fazendo palestras, enfim, né, fazendo conteúdo. E uma coisa bem legal que acredito que é quase uma unanimidade, né, para todos, que é a questão de a gente ter acesso direto com os times de produto que fazem os diversos conteúdos aí, os diversos produtos da Microsoft. Então, Office, Visual Studio, C#, Spinet Core, enfim, a gente tem um acesso muito facilitado através de listas de e-mail, né, e também num evento aí que alguns já têm conhecimento, que é o MVP Global Summit, que até antes da pandemia era realizado de forma presencial lá em Seattle, e agora está sendo realizado de forma online, né? Mas assim, é uma reunião aí de profissionais, onde o ganho, né, a experiência que você
adquire participando de evento desses, além de ter informações privilegiadas aí de produtos que nem saíram, nem foram lançados, você tem todo o networking aí com pessoas muito, muito bacanas, né, que realmente fazem os produtos. Você tem a oportunidade de dar feedback para essas pessoas, você tem a oportunidade de trocar uma ideia. Então, assim, na minha opinião também, é o ganho mais substancial que você tem ao receber o prêmio MVP, é ter acesso direto e poder estar junto com, além de todos os outros MVPs, o time de produto da Microsoft. Exatamente. E, bom, enfim, o pessoal pergunta, que vocês ganham só, como o André falou, a gente ganha as licenças, não é pra gente trabalhar com elas não, viu? Pra usar pra empresa, não. Isso aí é pra gente poder fazer palestra, pra não confundir, né? Fins de estudo, né? Tipo, não é algo comercial. Até porque, né, vamos pegar aí, tem créditos do Azure, fica fácil detectar que você não está usando para estudo, você está usando para fins comerciais, né? Então, tentar usar de malandragem aí não vai colar muito bem. E como o André disse, a gente tem acesso ao time de produto, e o que é legal é a gente não tá lá só para escutar quando a gente conversa com eles. A gente, pelo contrário, a gente pode coletar o feedback das pessoas, da comunidade, e até com a nossa própria experiência do dia a dia, e passar para a Microsoft. E é muito legal que, como a gente está com os times dos produtos direto, eles mesmos podem ver se aquilo é interessante para o produto ou explicar alguma coisa. Então meio que a gente faz uma ponte entre a comunidade e a própria Microsoft, né? A gente fica ajudando para melhorar pro lado de todos vocês, do lado da Microsoft e tal, e todo mundo ganha nessa daí. E só para encerrar aqui, tem duas coisas também que ganha, que é a parte física, né? A gente acaba recebendo um troféu da Microsoft e um certificado de MVP para englobar tudo que ganha da Microsoft quando vira MVP. Sim, eu acho que o grande não tem nem como mensurar o valor, né, dessas integrações que a gente pode ter com o time de produto, né? E no caso, como o Renato comentou e vocês também, as licenças que a gente ganha, né, é justamente para trazer mais qualidade para o nosso conteúdo, né? Então, quando a gente vai postar uma demo, alguma coisa assim, eu tenho mais possibilidades até de ajudar outras pessoas que nunca utilizaram um serviço do Azure, né? Então, com essa documentação que a gente meio cria viva, né? Em forma de live, em forma de blog post, né? Elas são um passo a passo ali, um pouco mais além do que você vai ver, né, talvez numa doc, alguma coisa assim. É um negócio mais hands-on, né? Então é para justamente dar mais qualidade, né, na entrega que a gente faz e ajudar mesmo. Porque, por exemplo, quando eu não tinha a assinatura do Azure, eu pagava do bolso, né? Pagava do bolso, e aí eu sempre procurava intercalar ali com um recurso gratuito para conseguir passar um conteúdo e de qualidade, né? E agora com as facilidades da assinatura fica muito mais divertido explorar sem ter surpresas no cartão de crédito, né? Exato, muito show. E aí quero entrar aqui seguindo a nossa pauta, tem uma pergunta que a gente falou em parte, mas e para ser MVP eu preciso participar de comunidades? Eu preciso liderar uma comunidade? Só os líderes de comunidade conseguem virar MVP e tal? É só assim para virar MVP? Participando de uma comunidade ou liderando uma? Para a Microsoft me ver. E aí, Microsoft? Na verdade, assim, você tem que entrar no radar das pessoas que são responsáveis por angariar aí, né, e nomear novos MVPs, né? Na minha opinião, tem duas grandes formas de você aparecer aí pro pessoal, né? Que é você contribuindo com conteúdos para a comunidade. Então, como que eu começo, André? Como que eu faço? Acha um ponto aí, alguma parte de algum assunto de tecnologia que você goste, né? Começa a falar sobre, começa a fazer live ou fazer vídeo gravado, né? Ou faz blog post, enfim, ajuda em fóruns, né? Que inclusive foi como eu comecei, e seja persistente nisso, porque voltando àquilo que a gente falou, o seu objetivo não é o MVP.
seu objetivo é ajudar pessoas. Então, continue fazendo isso de uma forma regular, que em algum momento é uma consequência você ser notado por alguém. Você pode ser notado por outro MVP, você pode ser notado por alguém que trabalha na Microsoft que vai te nomear, né? E assim você começa o seu processo de poder ganhar, né? Ser premiado aí com MVP. E tem um detalhe, né? Você pode se destacar fazendo esse trabalho de divulgação técnica, né? Esse trabalho mais técnico, ou também liderar uma comunidade. Eu sempre acho bacana, além de você liderar uma comunidade, organizar evento, você também trazer conteúdo técnico. Isso na minha visão. Eu considero, para mim, o MVP uma premiação mais técnica, né? Apesar de que algumas pessoas gostam mais de organizar só o evento, ser algum tipo de líder de comunidade que ajuda só não, né? Mas que ajuda a fazer esses trâmites que também não são fáceis, né? De organizar evento, então deixar tudo certinho para que o evento ocorra de forma correta. Mas você pode ser notado dessa forma também. Você está impactando a comunidade dessa forma também. Por mais que, como eu falei, eu gosto mais de ir por esse viés técnico, porque particularmente é o que eu gosto de expor para as pessoas. Mas você pode ser notado fazendo coisas aí, vamos dizer assim, que apareçam para essas pessoas específicas, né? MVPs ou funcionários que te reconheçam de alguma forma. Eu tá pegando no gancho do que o André falou aí, que o pessoal pergunta, comunidade, contribuição. Então, cara, contribua. Tem muitas formas de contribuir. Mas que contribuições são necessárias aí para eu ajudar, tal? De novo, a gente tá batendo na tecla. Não vise ser premiado, vise ajudar os outros. O prêmio é uma consequência de ajudar os outros. Quero ajudar os outros. Como é que eu posso? Você pode ajudar os outros fazendo artigo. Você pode ajudar os outros respondendo em fóruns, Stack Overflow, fóruns da própria Microsoft, você está ajudando muita gente. Você pode fazer vídeo, você pode... uma coisa que o pessoal ajuda com vontade, não que você vai virar um MVP por isso, mas ajudar, é sempre estar compartilhando sobre lives de algum assunto que você viu que é interessante para mais pessoas, sempre ajudar a compartilhar. Você pode ajudar, que hoje a gente não está tendo eventos presenciais devido à pandemia, mas, cara, tem muita gente que não é MVP e ajudou bastante a gente em eventos presenciais aí, sempre estava lá, dava um gás com a gente lá, precisava de alguma coisa, o pessoal corria atrás. Então, você pode contribuir também colocando códigos no GitHub, se você for um desenvolvedor, no caso, né? Porque não esquecendo que MVPs não são só devs, DBAs, etc. Existem MVPs da Microsoft, dos pacotes Office, por exemplo, dos Power Apps, de outras partes da Microsoft que não necessariamente tem um GitHub lá para comprovar alguma coisa voltada a esse mundo de código, né? Tem para outras coisas de infraestrutura, como o André falou, exatamente. Se você quer contribuir, tem muitas formas de você contribuir aí, fazendo as suas coisinhas e tal. E pode ter certeza, o reconhecimento, ele vem para quem quer ajudar os outros. Vai ter alguém olhando, vai estar o pessoal inserido. Quero ajudar os outros. Não pense no que você vai ganhar. Querer ajudar os outros é uma coisa. Querer ajudar os outros em troca de ganhar alguma coisa, aí já é outra coisa. Eu falo por mim, quando eu comecei a fazer artigo, as coisas, eu comecei a escrever artigos de coisas que eu procurava no Brasil e não achava, só tinha lá fora, ou não tinha. Os meus primeiros artigos eram de coisas que não tinham, e eu fui fazendo para fortalecer a comunidade brasileira, o que é um outro ponto. O que você quer ajudar? Você quer ajudar no Brasil? Você quer ajudar a nível internacional? Existem várias formas de produzir conteúdo, não necessariamente você precisa fazer conteúdo em português, você pode fazer conteúdo em inglês também, para ajudar a nível global, por exemplo. Aí vai de que meio que você quer contribuir e de como você quer contribuir. Mas opção para contribuir, acho que todo mundo aqui concorda, né? Não falta, né? Não, e lembrando que você não precisa ser relevante para postar coisas em inglês. Né? Exatamente. Eu acho que um segundo ponto que dá para puxar é que não espere também
ter um grande palco logo de início, né? Você pode começar com um canal pequeno, de verdade, no YouTube, né? Ou na Twitch. O importante é começar e persistir nisso, né? Em ajudar as pessoas e não somente focar em premiação, alguma coisa do tipo. E como o Bertuzzi comentou, acho que a grande vitrine hoje da comunidade de desenvolvimento, né? Posso citar aí primeiramente o GitHub, onde você vai colocar o seu código ou algum Gits, né, com algum trecho de script, alguma coisa assim. E um segundo caso seria o Stack Overflow, né? Então, atue dentro dessas comunidades que com certeza você vai começar a ser visto e tal, e aparecer de alguma forma para as outras pessoas. Ajude os outros e tenha educação também com os outros. Tem muita gente que compartilha conteúdo MVP e não MVP, que só porque a pessoa perguntou um negócio, eu queria ver um negócio, o cara é mal educado pra cacete em cima, porque não concordou às vezes com um ponto dele de que ele escreveu num artigo, alguma coisa. Então, além de ajudar, tem a educação. E o terceiro ponto, eu quero bater de novo naquela tecla: faça as coisas sem esperar as coisas em troca. Não seja aquele cara que dá o prato de comida pro mendigo tirando foto pra mostrar que você tá fazendo. Olha como eu ajudo todo mundo. Porque, eu tô mostrando pra inspirar os outros a fazer. Não, você tá fazendo isso por ego e vaidade. Quem ajuda de verdade, a gente não vai, tanto que a gente não vai chegar aqui no episódio do podcast, porque se vocês quiserem, queria mostrar o que a gente faz, a gente ia contar todas as histórias aqui de comunidade de bastidor, que ninguém sabe, de quantas vezes a gente colocou dinheiro, de quantas vezes a gente fez, etc. E não é o foco aqui, de quantas vezes a gente se ferrou pra alguma coisa acontecer pra ajudar os outros. Por quê? Porque a gente não tá atrás da vaidade, a gente tá atrás aqui de explicar pra vocês como funciona o programa e incentivar vocês a compartilharem com a comunidade. Bertuzzi presidente, 2022. Você tá maluco? Mas eu concordo com o número, gênero e grau, cara. É isso, exatamente. Quando você faz uma coisa pela foto, é só vaidade e ego. Sempre. O negócio é você ajudar por você mesmo. É basicamente o que você falou. Bastidor de evento, só Deus sabe. Tem direto, Microsoft, eu ajudando aqui, o pessoal falando de tal, eu ajudando. Eu fazendo aqui um desenhinho aqui legal do negócio. Porra, mano, caralho, né? Tipo, ajuda os outros, tá querendo você aparecer pra Microsoft, porra. Até porque se o teu objetivo final for ganhar o prêmio, pense, se um dia você conseguir ganhar esse prêmio, acabou sua motivação, correto? Então você muito provavelmente vai ter um prêmio lá e vai se desmotivar e não vai querer mais ajudar ninguém porque o teu objetivo foi concluído. Então se o teu objetivo é ajudar pessoas, a sua vida tende a ser muito mais longa no programa, né? Exatamente. E também a sua vida como um ser humano melhor, né? Tende a ser mais longa também, se você puder ajudar os outros sempre que você puder, né, pô? Muito que a gente falou aqui são regras para a vida, né? Ser educado com as pessoas, ter empatia, fazer as coisas sem querer fazer o bem, né? Sem querer algo em troca. Então, né? Acaba sendo um podcast motivacional também para o pessoal. Mas nada de coach, pelo amor de Deus. Uma coisa que a gente já falou em algumas situações, né? Às vezes assim, até da pessoa ser um pouco insistente e irritante por causa da questão de querer o prêmio a qualquer custo, né? Você pergunta assim para a pessoa, legal, né? Você poria dinheiro do seu bolso, né, para fazer o coffee break de um evento? Como o Erickson falou, você acordaria 5 da manhã para rodar 300 quilômetros para dar uma palestra? Você viajaria 12 horas de ônibus para outro estado para fazer uma palestra? Pior ainda, né? Que é o seu caso, né? Mas assim, daí você vê que assim, quando você fala a parte que não tem glamour da coisa, né? A pessoa já dá aquela murchada, né? Tipo, putz, né? Esse negócio dá trabalho, e realmente, né? Muitas vezes o pessoal não sabe, né? E não é só questão do trabalho que produzir conteúdo ou mesmo organizar um evento acarreta, né?
tem a vida pessoal, né? Todo mundo tem problema, todo mundo passa raiva. Não tem família. E como eu falei, né? Muitas vezes você nem sabe como que tá a vida do cara, né? E você fala uma bobagem, dá um esculacho no cara. Peraí, o cara não é um prestador de serviço remunerado para você. Ele tá fazendo aquilo muito na boa vontade, então um pouco de empatia sempre cai bem, né? Com certeza deve ter mais algumas dúvidas, mas aí eu convido ao pessoal a usar a área de comentários do podcast para batermos um papo com vocês também, né? Ou então, eu vou fazer uma sugestão aqui. Eu vou sugerir, se tiver muitas dúvidas de quem estiver escutando aí e a gente for vendo, a gente faz uma parte 2, especificamente só respondendo as dúvidas do pessoal sobre o programa, sobre comunidade, etc. O que vocês acham? Acho uma boa. Aí fica mais próximo da galera que está escutando. Muito bem, pessoal. Então, esse foi nosso episódio sobre o programa MVP. Nós falamos várias coisas aí sobre o programa especificamente e também sobre comunidade, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os nossos episódios estão disponíveis no devshow.com.br, onde vocês podem deixar os feedbacks, as perguntas, como o Bertuzzi comentou. Deixem no post que vai sair lá no devshow.com.br. E se vocês querem só ouvir, o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no seu app de podcast favorito. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, até mais. Valeu, pessoal. Boa noite, galera. Valeu, galera. Falou! E agora, vamos jogar dominó valendo um leitão. Bora. Que programa de pandemia, hein? Agora vamos jogar dominó online valendo um leitão.